Tudo bom, gente? Eu sei que eu combinei com vocês de fazermos uma live no Instagram. Nós começamos ali, ficamos ali uns 10 minutos conversando e infelizmente não tava, a conexão aqui não estava boa. Estou só com o meu 4G aqui onde eu estou e infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade à live. Vou fazer um IGTV e vou postar tanto no Instagram quanto no YouTube. Então a gente vai perder um pouco da parte da interação essa semana. E espero que isso esteja resolvido para a semana que vem, mas por enquanto vamos fazer dessa forma para que vocês também consigam acessar o conteúdo e a gente possa conversar sem que fique interrompendo, caindo e a gente tentando voltar a todo tempo. Então eu dizia a vocês, eu vou retomar. Primeiro, se você estiver assistindo pelo Instagram, eu quero comentar com vocês os vídeos da semana do YouTube, do meu canal, o Direito para Todos. E eu quero trazer um assunto extra com relação ao final de ano, com relação a algum aspecto também motivacional. E é uma coisa que muitas pessoas me cobram, que são trazer notícias boas. Eu sou bastante cobrado com relação a isso, então eu vou encerrar o vídeo de hoje com uma boa notícia, ainda que não necessariamente totalmente de direito, tá? Então vamos lá. Primeiro, se você estiver assistindo pelo Instagram, sempre compartilhe com os amigos aqui, indique nos grupos de WhatsApp, marque 2, 3 amigos sempre. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Senhores, senhoras, começando pelos vídeos da semana, nós tivemos aí um vídeo sobre a redução de proventos de reforma. E eu expliquei aos senhores que isso está acontecendo em duas frentes. Uma em cumprimento ao decreto 10.750, começou com algumas portarias do Exército, já regulamentando o artigo 112A, que veio com a Lei 13.954 de 2019. O artigo 112A ele diz que os militares podem ser chamados a qualquer tempo para que sejam submetidos a inspeções de saúde e, se forem julgados aptos, eles devem ou retornar para o serviço ativo, se eles tiverem menos de 2 anos de serviço, ou com mais de 2 anos de serviço, com menos de 2 anos de reforma, e se essa reforma tem mais de 2 anos, eles podem ser incluídos na reserva remunerada. Ou simplesmente que seja modificado o fundamento de reforma. Posso ter uma reforma que estava com fundamento de invalidez e ela deixou de ser invalidez para ser reforma por incapacidade para o serviço nas Forças Armadas. O Exército sempre, quando faz esse tipo de enquadramento, ele diz incapacidade para o serviço do Exército. Tá? Então eu quero tratar com vocês isso. Está acontecendo, eu publiquei esse vídeo e tem comentários embaixo de pessoas dizendo que receberam carta e que estão vinculados ao Exército, e que estão receosas de fazer inspeção de saúde ou de não fazer e terem seus proventos cortados, reduzidos. Tem previsão na lei, no decreto e nas portarias, especialmente do Exército, que regulamentou em âmbito de regulamento abaixo do decreto, no nível de portaria. E então nós temos isso. As pessoas estão recebendo essas cartas, alguns militares estão recebendo, para serem submetidos à inspeção de saúde. A lei prevê que, se não comparecer, podem ter seus proventos suspensos, então compareçam. Se não quiserem comparecer sozinhos, compareçam com um advogado, com seu advogado, tá? Desde a inspeção de saúde, né? E depois os desdobramentos, né? Na hora de fazer qualquer procedimento administrativo, não podem ser reduzidos os proventos sem o correto procedimento administrativo. Então pode ser que seja aberta uma sindicância, pode ser aberto um prazo para que as pessoas se manifestem dentro daquele prazo. Então nunca deixe de responder nenhuma cartinha que você receba em casa, que esse prazo ele é bem importante, que seja para provar que dentro do prazo legal você se manifestou e não obteve resposta, ou obteve resposta e ela não foi positiva.
tá? Mas jamais deixe de responder nenhum questionamento administrativo. Então, esse é o primeiro ponto. Militares têm sido chamados para a redução de proventos, desde que submetidos à inspeção de saúde, verificado na inspeção de saúde que não estão mais presentes aqueles argumentos que ensejaram a reforma, eles serão, eles podem ter sua reforma ou cassada ou anulada. Anulada se ela nunca deveria ter sido concedida, ou cassada se houve no passado aqueles requisitos preenchidos para a reforma e eles não existem mais. O problema todo, eu vejo, está nos excessos, no prazo. Esse artigo vale para militares temporários e militares de carreira, ele vale para militares, além de temporários de carreira, ele vale para decisões judiciais e administrativas. Então, de acordo com o que está previsto no artigo e nos regulamentos, no decreto 10.750, eu posso ter uma decisão judicial que concedeu uma reforma anos atrás reformada por uma decisão administrativa, o que no meu entender de advogado, eu sou advogado desde 2003, não cabe no meu entendimento. Tá? Então é importante trazer isso para vocês, que podem ocorrer excessos que devem ser afastados pela via administrativa ou pela via judicial. E isso está acontecendo, fiquem atentos e não deixem de responder os seus questionamentos, essas cartas, os prazos, e procurem seus advogados nas suas regiões ou de forma remota, tá bem? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, segunda frente, faltou uma questão. As pensionistas muito me perguntam, eu sou muito próximo às pensionistas, participo inclusive de grupos com elas muito me perguntam se as pensionistas podem ser atingidas por esse decreto 10.750. Não, porque o decreto 10.750 ele prevê que o militar esteja vivo para fazer a inspeção de saúde, verificar se há ou não os requisitos da reforma e reduzir os proventos, cancelar a reforma, qualquer situação nesse sentido. Tá? Então esse é o primeiro ponto, não vejo as pensionistas sendo atingidas nesse momento. Como podem ser atingidas as pensionistas ou os militares vivos com relação à redução de proventos de reforma do militar vivo ou redução de pensões militares? Bom, o Acórdão 2225 do Tribunal de Contas, ele prevê que o militar reformado, um entendimento bem literal do Tribunal de Contas, mais recente, mais moderno, o militar já reformado, ele não deve ser reformado novamente com proventos de imposto acima. Ele vai continuar, ele vai ter uma segunda reforma sem a aplicação dos proventos de imposto acima, porque esses conselheiros do Tribunal de Contas no Acórdão entenderam que esses militares, que o artigo 110 se aplica somente a militares da ativa e da reserva e não aos militares reformados. Esse é o primeiríssimo ponto. E aí tem uma questão no Acórdão que, além deles dizendo que não pode haver as duas reformas sobrepostas, eles entendem que não pode o 110 ser aplicado aos militares já reformados. São duas discussões no Acórdão, e isso abriu espaço para fazer muitas revisões de atos de reforma por um grande problema que aí não é do Tribunal de Contas e sim das Forças Armadas. O problema é o seguinte, o Tribunal de Contas disse, olha, eu só vou mexer daqui para frente nos atos que eu não homologuei. Eu não vou mexer nos meus atos já homologados. Mas as Forças Armadas estão fazendo duas coisas que eu considero excesso. O primeiro, as Forças Armadas, depois que fazem uma portaria de reforma ou que fazem um título de pensão, elas devem encaminhar ao Tribunal de Contas. Quanto aos títulos de pensão, havia previsão no decreto 49096 para que fosse isso encaminhado imediatamente. O imediatamente foi riscado do texto, e no decreto 10.742, para os atos de pensão, não existe a palavra imediatamente, o que agrava essa situação, porque quando existiu imediatamente, já se demorava 2, 4, 12, 18 anos para entregar atos de reforma e títulos de pensão militar ao Tribunal de Contas. Riscando o imediatamente, isso só tende a piorar. Bom, então é um erro, não sei se intencional ou não, mas por falta de pessoal, de não entregar as portarias de reforma ao Tribunal de Contas. E aí eu não sei se é falta também, um pouco de falta de assessoramento, porque se as portarias de reforma e os títulos de pensão não vão para o Tribunal de Contas, ao pé da letra do entendimento de direito administrativo, o ato não se completa.
porque eu dependo da manifestação de vontade do Tribunal de Contas para eu ter um ato concessório completo de pensão militar ou de reforma. E aí, se as Forças Armadas não encaminharam as portarias de reforma ao Tribunal de Contas, eu posso ter portarias de reforma de 12, 18 anos concedidas, e eu conheço, não estou falando de números que eu não sei, 18 anos eu já vi, que jamais foram para o Tribunal de Contas. E isso enseja uma grande insegurança jurídica para aquele militar que está há 18 anos recebendo com um posto acima, com os proventos integrais, e vai ter esse ato revisado porque o Tribunal de Contas não viu. O Tribunal de Contas ele não está errado nisso. Quem está errado são as Forças Armadas de não entregar. Entenderam qual é a questão? Nesse aspecto, está acontecendo um excesso que é o seguinte. Eu disse que a revisão é do ato de reforma, certo? Então o militar vivo, ele pode ter esse ato de reforma revisado até 5 anos após, para ser bem exato, dentro do que o STF diz, e está um pouco contrário à lei, mas começam a contar os 5 anos da chegada do ato ao Tribunal de Contas. E aí, se esse ato nunca correram os 5 anos. E aí a gente tem um grande problema. Aí eu posso ter um militar que jamais teve o seu segundo ato revisado, e ele pode ser reformado se estiver dentro dos 5 anos, ou se ele nunca foi para o Tribunal de Contas. Em ações judiciais, militares têm ingressado e têm conseguido mostrar que eles estão há 18 anos recebendo por força de portaria da Marinha, por força de portaria do Exército, e o juiz ainda assim reconhece a decadência. Isso pode mudar em série de recurso? Pode, porque pode haver um entendimento de que jamais houve a perfectibilização do ato, jamais houve a decadência. Toda essa conversa está na súmula vinculante, está no tema 445 do STF. O tema 445 do STF trata dessa conversa do Tribunal de Contas, artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784, que diz que o prazo é de 5 anos do primeiro pagamento. Aí o STF diz que para os atos complexos, que é o caso das reformas e pensões, esses 5 anos começam a contar da chegada do Tribunal de Contas, da primeira oportunidade que o Tribunal de Contas teria para julgá-los. Então eu posso ter atos de militares reformados? Posso. Posso ter atos de pensionistas reformados? Aí eu vou colocar para vocês o meu posicionamento. Pode, desde que esteja sendo questionado o segundo ato de reforma e que do segundo ato de reforma não tenha contado 5 anos. Acontece que o Tribunal de Contas não pensa assim. O Tribunal de Contas ele pode ter um militar vivo com a primeira reforma em 2005, a segunda reforma em 2010. Já se passaram 10 anos da segunda reforma, houve a decadência, não deve ser mexido pelo militar, e quando o militar falece, eles, ao implementar para pensionista, colocam com um posto abaixo. Ou pagam para pensionista com um posto acima, porque a força habilita como estava, pensando na integralidade que está prevista na Lei de Pensões Militares. Existe a integralidade tanto quanto o militar vai para a reserva, quanto com relação ao militar inativo e a pensionista. Então não pode eu reduzir o posto. Tá? E aí a Força Armada coloca de maneira correta, e quando chega no Tribunal de Contas ele manda reduzir e aplica o 2225. E aí eu vejo um erro. Tá? Porque não deveria ser aplicado o 2225, porque eu não estou questionando o ato de pensão e sim o ato de reforma. Se já faz mais de 5 anos do segundo ato de reforma, ele não deveria ser modificado. Falei dos 2 vídeos da semana, mas eu disse aos senhores que eu queria trazer uma mensagem de fim de ano, não exatamente só uma mensagem de fim de ano, mas uma boa notícia, porque eu sou bem cobrado com relação a isso. Eu falo bastante de remuneração, eu falo bastante de adicionais, de posto acima, de redução de proventos de reforma, de decisões judiciais positivas e negativas. A gente está numa fase de revisões para baixo, de redução de proventos, de redução de pensão, de decisões judiciais que estão retirando direitos dos militares, de leis que estão retirando esses direitos dos militares e dos pensionistas. E aí quando a gente faz os vídeos eles refletem a realidade do que está acontecendo. E eu sou bem cobrado, não, você só traz notícia ruim. Muitas vezes eu recebo esse tipo de comentário. Em minha defesa, eu vou dizer que são as notícias que tem com relação aos militares e com relação aos pensionistas. E tem notícias boas? Tem. Eu publico sempre no Instagram decisões de colegas, outras decisões de quem conseguiu o seu FUSEX de volta, de quem conseguiu uma liminar de saúde, porque
tenho conhecimento e gosto de uma área de consumidor, por exemplo, de tratamento de saúde com remédios muito caros. É muito comum esses imunossupressores. E tem muitas decisões judiciais favoráveis nesse sentido. Quando eu encontro, eu trago, compartilho com vocês. E aí são uma, duas, três, quatro. Uma época eu trouxe uma por semana para a gente conversar. Mas são decisões de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas que conseguiram. Eu não posso responder pelo legislador, eu não posso responder pelo presidente e eu não posso responder pelas decisões do nosso Poder Judiciário, né? Eu sou um advogado, eu tenho que colocar, mostrar para o juiz e trazer para vocês os direitos que vocês têm e os que vocês não têm, para que vocês não ingressem judicialmente com qualquer um advogado ou outro e percam tempo e percam dinheiro, tá? Então eu vou trazer a vocês 2 vídeos e agora eu vou colocando no IGTV, eu consigo fazer os links da maneira correta. Eu vou deixar na minha bio e corram lá na bio e não deixem de assistir, porque um tem 9 minutos e o outro tem 10 minutos. Um é do professor Mário Sérgio Cortella, eu não sei quem é que conhece. Quem conhece, deixa aqui nos comentários. Tá? Ele foi secretário de Educação de São Paulo, ele é muito palestrante, muito ouvido, acompanho ele pelo YouTube, acompanho ele pelo Instagram. E um outro vídeo é do professor Clóvis de Barros Filho, e que ele traz umas questões muito importantes. Eu vou dizer aos senhores do que se trata. O Mário Sérgio Cortella fala de fazermos o nosso melhor sempre. O meu melhor como advogado, o melhor do médico como médico, o melhor da mãe como mãe, o melhor do pai como pai. Sempre fazemos o nosso melhor com as ferramentas que nos estão disponíveis naquele momento. Eu não vou reproduzir o vídeo dele aqui, eu quero muito que vocês assistam o vídeo dele, por isso que eu vou dar todos os créditos para eles dois. Eu acompanho eles há muito tempo. Já tem alguns anos, olha, deve fazer quase 10 anos que eu acompanho esses 2 caras. Eles são pessoas brilhantes, tá? E aí, para quem tem qualquer posicionamento de direita, de esquerda, de centro, se dispa disso para assistir esses 2 vídeos, porque eles são muito importantes, assim, são reveladores para nós mesmos, são despertadores esses 2 vídeos do Cortella e do Clóvis de Barros Filho. Primeiro, o do Cortella fala de fazermos tudo o que nós temos de melhor, o nosso melhor sempre, com o que nós tivemos de ferramentas. Se naquele dia eu podia fazer uma ação judicial de madrugada, porque só tinha a madrugada, e aí fiz a sustentação no dia seguinte, e o médico estava num limite absurdo de não dormir e perdeu um paciente de manhã ou perdeu um paciente à tarde, mas ainda assim ele fez o seu melhor com as ferramentas que ele tinha. Ele fez o que ele poderia ter feito com as suas ferramentas naquele momento. E não fazer o que o Cortella chama muito bem de o possível. Vou fazer o que der. Se eu vou fazer o que der, se der. E isso é muito ruim, porque nos coloca numa... ele fala muito de mediocridade, eu concordo com ele. Nos coloca também numa zona de conforto. Vou dizer, eu vou fazer isso aqui porque pelo que eu vou receber tá bom, ou pelo que eu recebo de salário, eu recebo um salário mínimo, ou eu recebo 3 mil reais no final do mês e eu acho que está muito bom. Então eu vou durante o horário de expediente, eu não vou fazer aquilo que eu deveria fazer, eu vou fazer uma outra coisa para que eu possa fazer o meu melhor mais para frente. Não é por aí. A gente tem que fazer o nosso melhor naquele momento, o nosso melhor como servidor público, o nosso melhor como pai, o nosso melhor... Porque o servidor público ele tem que servir o público. É isso que faz o servidor público. Ele tem que atender bem, ele tem que estar sorrindo no balcão. E eu já fui muito tempo estagiário no Tribunal de Justiça, estagiário no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. E quando eu venho... eu tô na casa dos meus pais agora, aqui em Porto Alegre. E quando eu venho aqui, me traz um pouco dessas memórias e isso me é muito bom, me recoloca em alguns lugares. Então fazemos sempre aquilo que nós temos de melhor, com tudo que a gente poderia ter feito, trazer o máximo, o nosso máximo sempre, tá? E aí, na abordagem do vídeo
do professor Clóvis de Barros Filho, ele fala de excelência, que é muito próximo do que disse o Cortella para que a gente fosse fazer. Antes de prosseguir, eu estou no meio desse vídeo aqui, se vocês eu quero que vocês marquem seus amigos, principalmente quem disse que eu só trago notícia ruim, tá? Então vou pedir que vocês marquem, quem estiver assistindo pelo Instagram, marque 2, 3 arrobas, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com o militar, com o pensionista, com o seu amigo, com a sua mãe, e aí se forem pessoas não militares e pensionistas, aí marca o minuto do vídeo para dizer a partir de que parte a gente está falando desse assunto que atinge todas as pessoas. Eu queria muito fazer isso há um tempo e não consigo me organizar para bolar um texto, porque a gente fala do vídeo e pensa que a gente abre a câmera e sai falando, né? A gente pensa, escreve, vê o que vai escrever, estuda aquilo que escreveu para não esquecer na hora. E eu prefiro falar tudo de maneira espontânea, porque vou confessar para vocês, eu leio muito mal. Assim, se eu tivesse um teleprompter aqui, eu ficasse lendo, eu leio mal. Se eu leio pela primeira vez ou pela segunda. Então eu prefiro estudar o texto e falar de forma espontânea. Bom, quando a gente passa para o vídeo do Cortella, então se vocês gostaram, então marquem os amigos, e se vocês gostaram, compartilhem o vídeo e me provem que vocês estão certos e que a gente precisa repassar uma mensagem boa, não só no Natal, né, mas uma mensagem positiva. Me provem que as coisas boas, elas valem a pena e elas devem ser passadas para frente, e não que a notícia boa eu não compartilho porque não dá ibope, e aí o ruim faz mais sucesso. Sim, mas eu não concordo que isso deva ser sempre assim. Eu aprendi quando eu frequento o Bezerra de Menezes aqui no Rio de Janeiro, e tem uma instrutora que ela disse que o bem é maior que o mal. Eu concordo, mas ela disse, por que aparece tanto o mal? Porque o bem é tímido. E eu concordo muito com isso, né? A gente tem que propagar o bem. Então, assim, claro que eu quero que vocês divulguem, porque eu quero que mais pessoas cheguem no meu Instagram, e que eu quero que mais pessoas cheguem no meu canal. Mas, assim, eu estou fazendo um vídeo especificamente hoje para entregar para vocês uma coisa que vocês me pedem há muito tempo, que é uma boa notícia. Então, tá? Gostaria que vocês muito compartilhassem, especialmente nos grupos de WhatsApp, de Instagram. E eu quis entregar também um conteúdo antes, e não só fazer um vídeo motivacional, porque sabe o que acontece quando a gente faz um vídeo só motivacional? Ninguém assiste. Então, entreguei o vídeo. Se você já estava aqui, começou a assistir a live, possivelmente deve ter continuado assistindo. Tá? Então, passemos para o vídeo do professor Clóvis de Barros Filho. É um vídeo que ele fez uma palestra no Banco do Brasil, ele foi aplaudido de pé, e ele é um showman, é um cara divertido, ele te passa uma energia, ele te passa força, ele te passa motivação. Eu acho esse cara sensacional. E ele fala de excelência, ele fala de o quanto o César Cielo acordou e resolveu ser o melhor nadador, não o melhor que ele podia ser. Ele queria ser o melhor, ele queria ser o número 1 do mundo. E ele queria ser o melhor cara dos 50 metros, ele queria ser o melhor. Ele conseguiu. Ele fala da Raíssa também. E a Raíssa no skate, ela apareceu bastante. E por isso, ela faz isso com uma leveza, ela faz com uma forma divertida, ela se diverte fazendo aquilo. E eu queria que vocês fizessem a mesma coisa, fizessem o seu 100%, 100% das vezes, mesmo que não seja o que vocês gostariam, mas que fosse o máximo que vocês pudessem dar. E é por isso que eu trouxe esse vídeo. E eu não deixem de assistir, não fiquem só nesse vídeo meu, tá? Porque esses 2 vídeos que eu escolhi a dedo para entregar para vocês vão estar na minha bio do Instagram, e eu vou deixar lá uns dias, e vão estar na descrição desse vídeo do YouTube. Para quem estiver assistindo no YouTube, vão estar na descrição desse vídeo do YouTube. Então eu desejo a todos vocês um bom Natal, um bom Ano Novo, e nada de ficar esperando cair do céu uma lei nova. Vamos se mexer, gente, tá? Todo mundo, tá? Porque eu tenho que ser um advogado excelente, tenho, com as ferramentas que eu tenho naquele momento, ok. Eu tenho o médico tem que ser excelente, tem que ser excelente. O político tem que ser excelente.
Nós temos que ser excelentes ao escolhermos os políticos, tá? E eu quero trazer isso para vocês e não ficar reclamando. Eu recebo, tem muito comentário. O presidente isso, o presidente da Câmara isso, e as pessoas só reclamam, tá? Então, vamos ajudar quem está perto da gente, vamos ajudar um mendigo na rua, né? Vamos fazer um mínimo para a gente chegar em casa e dizer que fez uma coisa positiva, boa, em vez de reclamar, e reclamar da lei, e reclamar do filho, e reclamar da mãe, e reclamar do dinheiro, e reclamar do país. Vamos sair dessa zona que o Cortella fala muito, que é uma zona medíocre, ruim. A gente vai dormir sabendo que fez um dia igual, parecido ou um pouco pior do que o dia anterior. Vamos fazer o nosso 100%. Eu consegui, finalmente, em 2 dias sem trabalhar diretamente com competição, para fazer um vídeo diferente para vocês. Eu espero sinceramente que esse vídeo vá para frente, que vocês compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, que vocês marquem as pessoas aqui no Instagram também e que vocês façam isso. Não é só para crescer o canal, não é só para crescer, claro que é, mas para entregar uma coisa legal e para que mais pessoas façam isso. Tá bom? Um Feliz Natal e a gente vai conversar mais um pouco ainda, mas antecipadamente um Feliz Ano Novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.